apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Jovem assassinado a bala em mais um homicídio no Cabo. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta terça-feira, 10 de junho de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. E olha só, nossa equipe de reportagem está neste momento no DHPP acompanhando uma história, e olha a história, viu? Uma viatura do Instituto de Criminalística de Arco Verde, que estava estacionada no DHPP no bairro do Cordeiro, foi alvo de criminosos, viu? Bandidos quebraram vidros traseiros, arrancaram a lona da caminhonete. O crime aconteceu 2 dias depois que 2 carros particulares de policiais foram arrombados no DHPP, no mesmo local. Ainda não há informações se algo foi roubado da caminhonete do Instituto de Criminalística. Absurdo, não é isso? Se contar, ninguém acredita. De ontem para hoje foram registrados 6 homicídios em Pernambuco, sendo 1 na região metropolitana do Recife e 5 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados no Grande Recife e no Agreste pernambucano. Um homem com 59 anos de idade foi morto por policiais militares no sítio Valentim, no centro do município de Panelas, no Agreste pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem teria invadido uma propriedade armado com a faca peixeira. A polícia foi acionada e o homem não se entregou e chegou a ferir um policial militar com golpes de faca peixeira. Houve reação por parte da polícia e o homem acabou sendo baleado e foi levado ao hospital local, mas não resistiu. O cabo da polícia militar que foi ferido também foi levado ao hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado pela polícia. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Eliano Noé da Silva, 38 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na estrada da Boa Esperança, no distrito de Uruçumirim, na cidade de Gravatá, no Agreste pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima foi vista pela última vez bebendo em um bar. Pouco tempo depois, o homem foi assassinado com disparos na cabeça. Meteram bala no rapaz. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Eliano Noé da Silva, 38 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. 2 homens, um com 25 e outro com 41 anos de idade, foram vítimas de golpes de faca peixeira. O crime aconteceu na Avenida Tenório Alves, no centro da cidade de Iati, no Agreste pernambucano. De acordo com a polícia, as vítimas foram atingidas por facadas durante uma confusão e levadas para o hospital local. Por conta da gravidade dos ferimentos, foram transferidos para o hospital de Arco Verde. A polícia prendeu o suspeito do crime, Claudionor Alves Silvestre, 43 anos de idade. Ele foi levado para a delegacia autuado em flagrante. A polícia não repassou detalhes sobre a motivação desse crime e nem o estado de saúde das vítimas. E olha só, mulher presa suspeita por esfaquear e matar uma ex-amiga. Uma outra mulher também foi presa por participação no crime. Nossa equipe de reportagem conversou com o delegado Everton Bastos, responsável pelo caso. Rodrigo de Luna. As prisões foram realizadas menos de 24 horas depois do crime. Ainda no domingo, Thaisa da Silva Maximiliano, de 22 anos, conhecida como Boneca do Mal, foi presa por policiais militares. A prisão se deu instantes depois do assassinato de Mariana Isabelle da Silva Santos, também de 22 anos. As duas eram amigas, mas se tornaram rivais. A vítima foi esfaqueada na porta da casa da suspeita em Vitória de Santo Antão, interior de Pernambuco. As diligências continuaram até que no início da tarde desta segunda-feira, Larissa, a gatinha do mal, de 19 anos, também acabou sendo presa. A mulher trans atribuiu o crime à comparsa e tentou justificar a rivalidade entre elas e a vítima. Larissa, você que matou? Não. E o que aconteceu? Foi a minha amiga, eu estava fumando com ela enquanto eu dormi na casa dela, né? Aí quando eu cheguei, que
Deixa eu falar, moço, eu estou muito nervosa. Ela acusa você, ela diz que foi você. Mas todo mundo me conhece e eu não sou de fazer essas coisas. Mariane decidiu ir até a casa de uma das suspeitas, a boneca do mal, na intenção de tirar satisfação por conta de postagens feitas na internet que ela não tinha gostado. Foi então que pediu para o ex-companheiro levá-la até a residência. Ela só não imaginava que chegaria lá sendo recepcionada pelas duas, armadas, com faca, e que o crime fosse acontecer. O assassinato pode ter sido premeditado. O delegado ainda pretende individualizar a conduta de cada uma no crime, mas não tem dúvidas de que as duas participaram. Nós já temos a segurança e a certeza do envolvimento das duas. Agora, detalhes que a gente vai obter, né, durante o curso das investigações para concluir o inquérito. Agora, o envolvimento é em conteste. A boneca do mal já tinha sido presa anteriormente por ter participado das mortes de duas mulheres na cidade. Mas, de acordo com o delegado, posteriormente ela passou a ser considerada apenas testemunha, já que teria sido pivô do crime cometido pelo namorado com mais 2 comparsas. Rodrigo de Luna para o Bandeira 2. Obrigado, Rodrigo. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada Reformados Pensionistas PMBM do Estado de Pernambuco oferece a todos os associados dentista, assistência médica, convênio na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico, atuando em várias causas. Agora abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes na cidade de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubi e também em Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o seu dinheiro da mensalidade em benefício dos associados para mais uma vitória. Seja você mais um sócio da MERP. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Deus acima de tudo. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia para Chicaço, o Chico, rapaz, da rua Aguanil, em Jardim São Paulo, sempre ligado com a gente. Um beijo no coração, querido, obrigado pelo carinho, viu? Rossi de Casa Amarela, que mora em frente à maternidade Barros Lima, um abraço, querido. Meu bom dia para Zé do Tempero, na Cobal, em Casa Amarela, um abraço. Paula da Barraca, na Miroeira, também não perde um programa, um abraço, querida. O mototaxista Miguel, lá da rua Bom Jardim, Nova Descoberta, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Elmi Marinho, lá da rua do Dendê, no Morro da Conceição, um beijo no coração, querido. Alegria da Barraca, lá no Morro da Conceição também, um abraço. Bill Sargento e a esposa, a dona Zéza, e os filhos o filho Gustavo, George e a esposa Aninha, Cristina, todos ligados lá no bairro da Estância. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho, viu? Dona Evode e a Aniceto, lá de Camaragibe, também não perde o programa. Mário Monteiro, beijo no coração, querido, obrigado pelo carinho. Moica, um abraço. Maria de Zuca, e todo mundo ligado lá em Upatininga, rapaz, a cidade de Aliança. Beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho, viu? Miguel e Maria, lá da rua Itapuã, em Nova Descoberta, um abraço para vocês. Dona Miriam, de Nova Descoberta, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho, querida. Heron, da Transportadora Globo, também não perde um programa. Marcos de Ouro Preto de Jatobá, um abraço, meu querido, beijo no coração. Parabenizando os aniversariantes do dia hoje. Meu amigo Paulo Safadi, um abraço, meu irmãozinho. Alan Cabral também, soprando velhinha. A jornalista Bárbara Dourado, um abraço, querida. Michele Moura, também aniversariando hoje. Vinícius Passos, um abraço. Conceição Cavalcante, também soprando velhinha. Aniversário de 50 anos da Natanael Soares, rapaz, lá de Guadalajara, Paudalho. Um abraço, meu querido, que Deus abençoe quem vai comemorar com a família. Um abraço para vocês. Aniversário de Aline Bione e o pai dela, Charles Bione, da Autoescola Boa Vista. Olha só, pai e filha aniversariando no mesmo dia. Obrigado pelo carinho de vocês, beijo no coração, parabéns. E parabenizando os aniversariantes, os associados da MEP e PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para os sargentos. Eliel Rodrigues Pereira, um abraço, meu querido. E a pensionista Jaqueline Maria de Moura Barbosa, também ligada com a gente. Beijo no coração de todos vocês. Pepe troca tiros e mata 3 no Agreste.
Jovem assassinado a bala em mais um homicídio no Cabo. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, já está em casa e em segurança a pernambucana de 22 anos de idade, vítima de tráfico internacional de pessoas. Ela foi resgatada após 3 meses em cárcere privado em um país asiático. 2 chineses que integram a quadrilha foram presos pela Polícia Federal quando desembarcaram em São Paulo. Juliana Oliveira. Durante a operação da Polícia Federal, 2 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão foram cumpridos. Esses mandados foram contra uma associação criminosa envolvida com tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Uma pernambucana de 22 anos de idade foi localizada pela polícia. Ela estava presa em cárcere privado no Sudeste Asiático. Ao meu lado, o delegado Márcio Tenório, da Polícia Federal. Delegado, como foi que vocês conseguiram chegar até essa vítima? A gente recebeu informações a respeito da manutenção dela nessas condições na região numa região do país, do Mianmar, e tão logo a gente recebeu essas informações, a gente se movimentou com a instauração da investigação, a confirmação de algumas informações para que essa investigação fosse exitosa, e na sexta-feira a gente conseguiu fazer a prisão desses suspeitos. Inclusive eles foram presos dentro da aeronave ao chegarem ao país e pousarem no aeroporto de Guarulhos, Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Quantos suspeitos e de onde eles são? A gente prendeu 2 suspeitos, ambos de origem chinesa, né, mas legalmente estabelecidos no Brasil, e também cumprimos medidas diversas da prisão contra uma terceira investigada que há suspeita de que participe do grupo, inclusive é uma brasileira, e a suspeita que recai sobre ela é de que ela seja a responsável pelo aliciamento de outros jovens para que a organização criminosa leve para essa região com essa finalidade de serem exploradas sexualmente. Como é que o grupo aliciava as vítimas? Usando rede social e focando principalmente em grupos vulneráveis, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, e com falsas promessas de ganhos fáceis e altos, elevados, inclusive em moeda em dólar, né, trabalhando licitamente, com atividades lícitas, em outros países. Em hotéis, em cassinos, então era dessa forma que as pessoas eram atraídas. E em relação a essa pernambucana, ela estava onde, o que é que ela fazia nesse local e o que é que o grupo fazia com ela? A verdade, ela foi levada para a região que é conhecida como Cacapá, que é uma região que fica no extremo sul do Mianmar, já divisa com a Tailândia. Nessa região foi construído um grande complexo de hotéis, de cassinos e outros estabelecimentos comerciais, e ela foi para lá com a promessa de trabalho lícito e vinha sendo explorada sexualmente em um dos hotéis cassino do complexo. Juliana Oliveira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Obrigado, Juliana. Ainda falando da violência do final de semana, Eduardo Vieira Santiago da Silva, um jovem de 24 anos de idade. Ele foi morto a tiros em um espetinho localizado na Travessa Cícero Corrêa de Araújo, na Vila Delmiro, em São José do Belmonte, Sertão Pernambucano. Segundo informações da polícia, homens encapuzados em um carro prata chegaram ao local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. Foi tiro para tudo que é canto. Peritos criminais do Instituto de Criminalística confirmaram que a vítima foi atingida por 14 disparos, todos concentrados no tórax e na cabeça. Policiais da Divisão de Homicídio já deram início às investigações. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Eduardo Vieira Santiago da Silva, jovem de 24 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O pedreiro Leonardo da Silva, de 34 anos de idade, ele foi morto com disparos de espingarda na Travessa Joel Raimundo, no município de Panelas, no Agreste Pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, Leonardo havia acabado de chegar ao local para prestar um serviço para um enchimento de uma laje, quando foi surpreendido e atingido com um disparo de espingarda calibre 12 no pescoço. Meteram bala no rapaz. O rapaz foi socorrido e levado ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde. A polícia já tem o nome do suspeito, mas não passou para não atrapalhar as investigações.
Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, o pedreiro Leonardo da Silva, 34 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O músico Matheus dos Santos Lima, jovem de 24 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no loteamento Amaragi, no centro da cidade de Ribeirão, na Mata Sul do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava em uma piscina quando 4 homens armados invadiram o local e meteram bala contra a vítima, que morreu no local. Foi tiro para tudo que é canto. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da divisão de homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o músico Matheus dos Santos Lima, jovem de 24 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Carlos Henrique, jovem de 19 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua José Paulino da Silva, no centro da cidade de Ferreiros, no Mata Norte do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima foi morta quando estava sentada em uma cadeira de balanço. Carlos Henrique estava bebendo com 2 homens pouco antes do crime. Moradores ouviram conversando em um beco próximo. Em seguida, os tiros. Foi bala para tudo que é canto. Durante as diligências, a polícia localizou 2 suspeitos que foram encaminhados à delegacia para prestarem esclarecimentos. O caso segue sob investigação. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O Wilson Ferreira da Cruz, 48 anos de idade, morreu e outras 5 pessoas ficaram feridas em um incêndio que atingiu o 3º andar do edifício residencial Manuel Costa, no bairro da Encruzilhada, zona norte do Recife. De acordo com a polícia, a vítima morava no 7º andar do prédio com 2 cachorros de estimação, que também morreram durante o incêndio. A vítima era professor de matemática e gestor de uma escola pública. A suspeita da polícia é que ele tenha tentado salvar os animais. Outras 5 pessoas inalaram fumaça e passaram mal, incluindo um bebê de 29 dias. Eles foram atendidos por equipe do SAMU e o Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado pela polícia e o corpo da vítima é encaminhado ao IML. Agora vamos direto para Caruaru com Givanildo Silveira com os destaques da região. Bom dia, Givanildo. Um abraço para você, muito bom dia, Adolfo Lucena. Olha, um grave acidente registrado ontem por volta das 18h30, deixando um homem morto. A informação é que foi na BR-232 em Bezerros. A colisão aconteceu entre um Fiat Uno e uma moto. O Jarielson Rutílio Félix da Silva, de 30 anos, ele conduziu uma moto e, devido à forte colisão, teve o braço arrancado e a perna esquerda dilacerada, além de várias escoriações pelo corpo, e perdeu muito sangue. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros, os primeiros atendimentos. Logo após, ele foi transferido para uma UPA 24 horas da cidade de Bezerros. Vale salientar que ainda não existem informações sobre a causa do acidente, nem sobre o ocupante do Fiat Uno, que tem placa de Sorobim. A informação é que a vítima não resistiu e, lamentavelmente, faleceu. Com relação a um acidente que aconteceu lá em Paradatama, o corpo desse jovem de 22 anos que se envolveu na BR-423, o Gustavo Caíque de Oliveira Tavares, a informação que ele estava de moto, o grupo realizava uma ultrapassagem, tinha mais de 4 motociclistas, e aí de repente uma ultrapassagem em uma carreta, quando o jovem que vinha por último colidiu com outra moto que passava no sentido oposto da rodovia. E aí a suspeita é de que após a colisão o Gustavo tenha sido atropelado pela própria carreta. Esse fato realmente chamou muita atenção. E o corpo desse jovem foi liberado ontem do Instituto de Medicina Legal, IML, aqui de Caruaru. Foi liberado também o corpo de um jovem motociclista que foi vítima de outro acidente após colidir com um animal, um cavalo solto na PE 170, no município de Canhotinho. Foram 2 acidentes lá. Agora esse que chamou muita atenção, porque foi um cavalo. O Eliel Cassiano Pereira, de 22 anos, ele, de acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu
por volta de quase 1h da manhã de ontem. E aí, com o impacto da colisão, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. A área foi isolada pela polícia militar até a chegada do IC. E aí o pessoal fez o levantamento, o corpo veio aqui para o Instituto de Medicina Legal, IML de Caruaru, e foi liberado ontem à tarde. Foram 2 acidentes que aconteceram lá no município de Canhotinho. Esse que chamou muita atenção, porque na verdade foi um cavalo que atravessou no meio da pista. De Caruaru, Givanildo Silveira, para o Bandeira 2. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jovem assassinado a bala em mais um homicídio no Cabo. Adelson Braz de Oliveira, jovem de 23 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na Rua do Sol, no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com a polícia, o jovem foi baleado por desconhecidos e ainda foi levado ao hospital Dom Helder Câmara, lá mesmo no Cabo, mas não resistiu aos ferimentos. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios, comandados pelo delegado Felipe do B, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e atenção! Pepe troca tiros e mata 3 no Agreste. José Maria da Silva Júnior, 36 anos de idade, Gustavo Barros de Araújo, 28, e José Almeida dos Santos Júnior, 31 anos de idade. Eles foram mortos em confronto com a polícia na zona rural da cidade de Jucati, no Agreste pernambucano. De acordo com as investigações, os policiais militares do BEP receberam informações que 3 homens iriam assaltar um fazendeiro e foram até o local. Segundo a polícia, os suspeitos estavam em um carro e não obedeceram a ordem de parada. Teve perseguição e troca de tiros. Os policiais conseguiram atingir os 3, que ainda foram levados para um hospital local, mas não resistiram. Com os 38, 17 munições, sendo 15 deflagradas e 2 pinadas. Após os trabalhos dos policiais, os corpos de suspeitos foram encaminhados para Caruaru. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.